Olá pessoal da TV Cidade Farroupilha, estamos aqui com o segundo programa da série Música e Ciência, dessa vez abordando um tema mais geral, que é intitulado A Paisagem Sonora. Um pesquisador, compositor e musicólogo canadense, Robert Murray Schafer, andou fazendo pesquisas a respeito da paisagem sonora do mundo. Todo mundo percebe a poluição visual, por exemplo, né? Em várias cidades já houve iniciativas para se coibir a poluição visual, mas ninguém fala da poluição sonora. Para vocês terem uma ideia, em uma cidade de média a grande, a pessoa adulta, dependendo da situação em que ela vive, de ruído de fundo e de ruídos próximos, pode perder até 1% de audição por ano. Então, supondo que uma pessoa comece a se envolver com um trabalho um pouco barulhento a partir dos 20 anos, quando ela chegar nos 40 anos, ela está ouvindo 20% a menos, 60% aos 80, 60 anos já vai estar quase surda. Então, é uma coisa realmente que afeta todo mundo, né? O chamado ruído de fundo, né, nessas grandes cidades, ele chega de 65 a 80 decibéis. Eu ando com um decibelímetro no celular, que é o aparelho que mede o som, e já constatei que em Farroupilha nós temos um ruído de fundo, na Pena de Moraes, de 65 a 70 decibéis no período do horário comercial, né? O ouvido não se desliga, mesmo durante o sono, né? E para a gente ter uma audição perfeita da pessoa que está do nosso lado, é necessário que ela fale 10 decibéis a mais do que o ruído de fundo. Então, uma pessoa na rua Pena de Moraes vai precisar quase que gritar com você numa cidade de 70 mil habitantes. Imagina o ruído urbano de uma cidade grande. Eu tive a oportunidade de fazer essas mesmas medições em São Paulo, por exemplo, indo até o Pico do Jaraguá, que fica na periferia, e lá de cima aguardando, depois das 5 da manhã, o início do ruído de fundo urbano. Ele começa por volta das 5h15, 5h30, e às 6h30 você já acostumou com aquele ruído, ou seja, não ouve mais, mas a gente percebe ele se iniciando, né? A Sociedade Brasileira SOBRAC, né, chegou a uma conclusão de que pessoas com 25 anos de idade, submetidas a um ruído entre 60 e 115 decibéis, elas começam com problemas de hipertensão, né? Apresentam problemas cardíacos a partir dos 50 anos. E os ruídos de baixas frequências, né, a partir dos 500 Hz para baixo, são captados pelos órgãos humanos, não são captados apenas pelo ouvido. Não adianta você colocar um tapa-ouvido, um fone, né, e ele vai continuar vai te afetar. Uma danceteria, então, que tem um subgrave, por volta lá dos seus 100 Hz ou menos até, vai causar coisas como movimentos peristálticos, diarreias, prisão de vento, aumento de secreções gráficas, gastrite, úlcera do duodeno, uma série de doenças, chegando até alterações do sistema endócrino, né? As funções sexuais também vão ser afetadas pela poluição sonora, com diminuição da libido e alteração da hipófise. Então, realmente o mundo soa. E o Robert Murray Schafer, ele publicou o último livro dele, exatamente com o título de Afinação do Mundo. E ele começa a descrever, né, nesse programa eu vou brevemente descrever alguns aspectos da primeira parte do livro dele. Numa segunda edição, a gente vai falar um pouco do que acontece aqui no Brasil. Mas a coisa começou com o estudo dele sobre a paisagem sonora rural, onde você tem pássaros, né? E houveram compositores que começaram a trabalhar até com canto de pássaro desde 1560 até 1900, que foram os pioneiros, né? Esses pássaros, temos aqui um exemplo que vai ser mostrado no programa. O ave do paraíso, que existe na Austrália, por exemplo, ela consegue imitar até 15 pássaros diferentes por defesa. E também imita ruídos de serra, ruídos de máquinas, ruídos de motores com perfeição, né? Vocês vão ver no vídeo que é um pássaro extremamente bonito, né? E muito estranho. Então, todos esses pássaros, eles conseguem, então, ter uma linguagem e serem identificados pelo som.
É muito difícil a gente ter um ornitólogo, né, a pessoa que estuda o pássaro, ter uma identificação visual no escuro, no amanhecer, em campo, né, quando está pesquisando os pássaros. O que se faz de guia, então, é o som do pássaro, né, o canto do pássaro. Uma araponga pequena, que existe no Brasil também, ela tem afinação. Ela toca notas mi, fá, fá sustenido sempre, né? E outros pássaros, eles têm cantos diferentes para sinalizar, não só para os pais deles, para o pássaro pai e pássaro mãe, cantos com diferenciações de prazer, de angústia e de defesa territorial. E aí então o Robert Murray Schafer levanta uma coisa muito interessante. Ele diz que partiu da natureza, do reino animal, o conceito de propriedade privada. Porque os pássaros, eles têm um determinado canto para limitar a entrada de outras espécies de pássaros dentro do seu pedaço, né? Então essa ideia é uma definição de espaço por significados acústicos, o no que vem a dar um conceito quase que pré-histórico de propriedade privada. A coruja, por exemplo, é um pássaro que tem um som muito manso, né? O voo dela costuma fazer mais ruído do que o canto propriamente da coruja, ao contrário do ganso, que, como todo mundo sabe, é um animal barulhento. Existem, então, diversos tipos de cantos de pássaros que inserem a pessoa e a fazem identificar uma paisagem sonora. Os insetos também entram nessa história, né? E todo mundo conhece o pernilongo à noite e acham, inclusive, que aquele pernilongo com o som mais agudo, o mais incômodo, mais irritante, é o pernilongo fêmea, mas é exatamente o contrário. O macho tem um som mais agudo. Então, vocês identificam de noite, por exemplo, se não tiverem nenhum repelente ou nenhum dispositivo anti-insetos, vão identificar os pernilongos pelo som mais agudo, como os pernilongos machos. Esses picam com mais intenção, né? Mosquito e zangão são mais conhecidos pela vibração das asas, e a vibração das asas é que faz o som do inseto. Essas vibrações vão entre 4 vezes a 1.100 vezes por segundo nos insetos mais comuns. Uma borboleta chega entre 5 a 10 vibrações das asas, né, que seriam ciclos por segundo. Em 5 a 10 ciclos por segundo bate a asa uma borboleta comum. Uma abelha de 200 a 250 ciclos. O pernilongo, 600 ciclos. Alguns insetos chamados térmitas, eles não fazem esse som com as asas, eles batem os pés no chão. E isso fazem 10 vezes por segundo. Grilos raspam a borda dura das asas e criam então um som de raspagem. Eles têm uma membrana bastante dura, né? E as asas de trás, as asas posteriores, são raspadas para produzir o som característico. Já as formigas fazem essa mesma raspagem por antenas. Então, os diversos insetos são reconhecidos pelo seu som e fazem esse som de uma outra maneira também. A cigarra é interessante porque ela tem membranas rígidas entre o tórax e o abdômen. E elas conseguem produzir com este músculo, que é amplificado também pelo próprio abdômen, 4.500 ciclos por segundo. Com essa amplificação, né, é uma câmara de ar que ela tem no abdômen, o som se ouve mais ou menos a uma meia milha de distância. Existe uma dificuldade muito grande de medir essas frequências dos insetos, porque elas são difíceis de se isolar um só espécime para que seja então apurado quantos decibéis eles produzem. Mas já chegou a aproximação de que um gafanhoto, por exemplo, emite um som de 25 decibéis. Em voo, 50 decibéis. E já no deserto, 65 decibéis. Uma mariposa tem 20 decibéis e um besouro de 50 a 60 decibéis. Então vocês vejam que um ruído urbano de fundo de 70 decibéis é 3 vezes maior do que o som de um pernilongo dentro de casa ou de um inseto dentro de casa. Também os peixes emitem som. O rolim, né, também conhecido como peixe-lua, ele range e bate os dentes para produzir um som. O som é produzido e é conduzido através do ar e também através da água.
muito mais rápido na água do que pelo ar. A bexiga natatória é o órgão responsável pelo som do peixe, mas existem peixes interessantes, como o misgurnus, que aqui no Brasil é conhecido como peixe dojo. Ele faz uma coisa meio feia, ele engole bolhas de ar e as expele pela outra extremidade da boca, que vocês já adivinham qual é, para produzir um som característico então. E o camarão fricciona parte da cauda para produzir a sua linguagem, assim como a lagosta, a ponta das suas antenas para emitir som. E os sapos, então, têm uma grande variedade, uma orquestra completa com vários naipes, né, vários tipos de sapo, incluindo aí o que emite som mais ameaçador, que o faz parecer inclusive com a fera, com um peixe, com um animal maior no escudo, né, que é o sapo boi. Então a gente tem, através dos animais, né, uma paisagem sonora bastante interessante. Os carnívoros têm uma capacidade de produzir uma maior tessitura, ou seja, do som agudo até o som grave, cada carnívoro tem seu som característico. E alguns primatas, por exemplo, como o macaco, o bugio, muito comum no sul do Brasil, ele consegue produzir um som que vai em campo aberto até 5 km de distância e 3 km em mata fechada. Isso ele produz através de uma espécie de fole que ele tem na laringe. E o gibão é o campeão e o mais barulhento dos insetos, que produz 110 decibéis, né, com os seus sons. Na pré-história, né, se falou que a linguagem era então muito ligada com a música. Mas o Robert Murray Schafer é da corrente que acha que a própria linguagem se originou das onomatopeias, ou seja, daqueles sons que a gente faz para imitar os sons dos animais, ou mesmo imitar coisas que não são vivas, né? Isso se chama, no português, de onomatopeia. Então, aparece que a imitação de vários animais, imitação de sons pelo ser humano, criou a própria linguagem. E quanto mais civilizado é o humano, quanto mais moderno, vamos dizer assim, né, depois da sua evolução, menos onomatopeica essa linguagem é, menos emocional e mais cerebral. Então, o estudo vai através dos tempos, né, e coloca a possibilidade de que, uma brincadeira entre os nossos pré-históricos, né, nossos tataravós pré-históricos, de imitar som com a boca da garganta, exercitar os músculos da boca e da garganta e gerar sons estranhos e agradáveis, deu origem à língua, deu origem à linguagem. Tanto assim que existe uma diferença bastante grande entre a língua saxônica, né, anglo-saxônica, Alemanha e Inglaterra, e a língua latina, que é muito mais inteligente, vamos dizer assim. Eles não, para você dizer que o cachorro late, uma criança vai dizer au au. Já no inglês, a onomatopeia disso seria bow-wow, que está mais aproximado do som real do latido do cachorro. A abelha, buzz, também não tem nada a ver com abelha, né, no nosso idioma aqui. Então a gente tem a visão aqui da paisagem sonora rural. A gente vai então falar um pouquinho sobre o que aconteceu na virada da observação do ser humano no ambiente natural, ou seja, no campo, né, para depois da chamada Revolução Industrial. O Robert Murray Schafer ele diz que o hi-fi, né, não confundam com o Wi-Fi, o hi-fi, ou seja, alta fidelidade, é o som que tem perspectiva. Você consegue distinguir um som que está à esquerda em cima, outro que está à direita embaixo. Então essa perspectiva caracteriza os sons que foram desenvolvidos pelos aparelhos a partir de 1960, 70, e eram chamados orgulhosamente pelos seus donos de hi-fi, né? E o Murray Schafer ele cita o low-fi, que são sons densos, onde há mais presença do que distância. Então não existe essa perspectiva, né, essa espacialidade do som, porque as cidades, como eu acabei de dizer, com o seu ruído de fundo, não conseguem mais nos dar o silêncio necessário para fazer uma distinção
de um som que vem se aproximando, que está passando de trás para frente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. A primeira mudança que se caracterizou foi com os pastores da área rural que usavam uma flauta. Aí já temos uma entrada da música no meio da nossa história. Então, os caçadores usando aquelas flautas, os pastores, né, usando as flautas, logo foram seguidos pelos caçadores que usavam a trompa. Assim como os pastores tinham chamados que eram até reconhecidos por ovelhas, pelos animais que eles pastoreavam, as trompas de caça, elas eram alertas, né, para os cães, ou para ajuda, ou para então identificar o início, o fim da caçada. Essas trompas também eram em comum usadas com determinados cantos, né, que eram verdadeiras improvisações de canto e trompa, que eram feitas para identificar animais. Então, vários animais, veados, leões, pássaros, quando caçados, eles tinham uma cerimônia de finalização que tinha a sua trilha sonora característica, né, especial, identificada por qualquer caçador. Essa trompa de caça foi, com o tempo, transformada em outros tipos de trompa, como a trompa de correio, trompa de posta, como a gente pode dizer em português, ou ship no inglês. Eram trompas que acompanhavam o envio das encomendas, das cartas, né, pelas carruagens, pelos cavalos, e elas tinham determinados toques para diferenciar se a entrega era expressa, se era normal, se era local, se era encomenda, se era SEDEX, se existisse na época. Então, todos esses sons de trompa faziam com que fosse acompanhado o trajeto. Inclusive, se uma carruagem tinha 6, 8 cavalos, eles já tocavam a trompa para a próxima parada preparar ou 6 ou 8 cavalos descansados, para que não perdessem muito tempo na troca ao que chegassem naquele ponto, né? Então eram comunicações já pré-telégrafo, né, e todos os sistemas que a gente tem hoje em dia, feitos através de trompa, e que eram também foram compor essa paisagem sonora. A trompa de posta para vocês terem uma ideia, foi usada na Inglaterra até 1914. E aí nós temos aqueles sons característicos de fazenda, o som do galo, que seria um som de despertador, o som do cachorro é um som de telégrafo, que a partir de um cachorro dá um sinal, todos os cachorros vão repetindo. Isso vocês podem ver em qualquer rua mais ou menos tranquila, e onde os cachorros são mais ou menos latedores. Um começa a latir e vai se irradiando aquilo para os outros. E finalmente, já chegando mais perto da época da Revolução Industrial, na paisagem sonora entraram duas personagens novas, que era a guerra e a religião. A guerra, logicamente, com ruídos de ferro, com ruídos de lança, com ruídos de luta, envolvendo metais, escudos, né, metálicos, e os sons de religião, cujo primeiro foi a colheita de primavera. Então, na colheita de primavera, os agricultores se juntavam em cânticos, né, que chegavam a 100 decibéis. Então, o Moore Sheffer diz que a primeira entrada de sons não animais e não vegetais, digamos assim, na paisagem rural, foram a guerra e foram a religião. E através da religião, a próxima entrada se deu pelos sinos. Os sinos tinham toques, né, que avisavam sobre perigos, avisavam para o começo da cerimônia da igreja, para orações, ou então entretinham a cidade sem precisar de que o pessoal, os habitantes, comparecessem a um local como um teatro, por exemplo, para assistir um espetáculo de dança, ou um espetáculo de música, um espetáculo de teatro. Então a música começou a ser a primeira oferta livre, né, pelos carrilhões, pelos sinos das igrejas. E sempre buscando novos timbres. Existiam especialistas em afinação de sinos, construção de sinos maiores e menores, até que nós chegamos aos moinhos, aos cavalos, carroças e carruagens, e obviamente isso deu origem já ao começo da Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que já fez uso de máquinas, né,
E o trabalho que era associado à canção, as pessoas cantavam enquanto colhiam no campo, ou quando trabalhavam com repetições em que usavam a mão ou o pé, numa forma cíclica, né, produzindo um ritmo. E aí então, quando as máquinas substituíram as mãos e os pés e a respiração humana ao trabalhar, houve então o divórcio da música com o trabalho. Entramos então entre os séculos XVI e XIX, para situar isso daí, né? Onde tínhamos também os gritos dos vendedores de rua. Tinham gritos para fruta, para peixe, para licores, para roupas, para móveis. E eles chegaram inclusive a ser proibidos em 1864 na Inglaterra, tamanha a poluição sonora que causavam. Entraram então em ação e em cena os trens. Nós vamos ter aqui no programa também alguns exemplos dos trens antigos e dos trens mais novos, que foram o som que, segundo Murray Schafer, deu origem ao rock and roll. O ruído das rodas do trem passando pelos dormentes iam produzindo um compasso, né, uma divisão rítmica muito aproximada do que seria o rock and roll dos anos 50. A primeira estrada de trem foi de Stockton a Darlington, na Inglaterra, em 1825. E aí a França, 1828, os Estados Unidos, 1834, a Alemanha, 1835, Rússia, 1837, foi indo até o Japão. O retardatário, em 1872, teve a sua primeira linha férrea, né? E os maquinistas adotavam, assim como as trompas antigas, um código binário, já mais sofisticado, de sinais de apito. Cada maquinista tinha uma característica de tocar os seus apitos, alguns tocando os apitos mais separados, outros tocando eles mais seguidos, a ponto de serem identificados os maquinistas pelo seu tipo de apito, o jeito com que eles acionavam os apitos das locomotivas. O Murray Schafer fala no seu livro, que se chama A Iniciação do Mundo, né? Ou melhor, A Afinação do Mundo, que essa primeira estrada da Inglaterra, ela fez então com que se desdobrasse a atuação da própria Inglaterra ao exportar esse tipo de transporte. Nós temos no Brasil, numa cidade próxima à Grande São Paulo, que é Santo André, que seria o A do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, existe um vilarejo chamado Paranapiacaba. Paranapiacaba foi erguida pelos ingleses quando eles vieram construir a primeira estrada de ferro no Brasil, que ligava Jundiaí a Santos para descer com o minério de ferro para o porto, para embarque, para exportação. Como a serra era muito forte, eles inventaram ali um sistema de tração dos trens por grandes motores, e o trem tinha um engate de um cabo de aço que puxava, além da força da locomotiva, segurava o freio na descida, né, que era o chamado locobreque, e fazia um pouquinho de força na hora de voltar com os trens vazios para puxá-los para cima. Existem em Paranapiacaba 4 estações em níveis de altura diferentes até o litoral, e ali ainda existe toda uma cultura, foi tombado o vilarejo, é um passeio interessante para quem puder fazer, ir até Paranapiacaba de trem, pode partir do meio do centro de São Paulo mesmo, e lá conhecer como é que se deu essa grande mudança da paisagem sonora com a chegada do trem. Vocês vão encontrar na vila todas as construções inglesas, que vão desde o castelinho, que era onde morava o chefe de toda a obra da construção da estrada de ferro, até as casas dos engenheiros, as casas dos funcionários mais graduados e as casas comuns dos operários mais simples. Então eles têm uma série, uma hierarquia já de postos, né, dominada por esse castelinho, que é uma grande mansão vitoriana inglesa no alto da montanha, que domina a cidade, de onde o chefe inglês olhava se todo mundo estava trabalhando. Daí então se originou a expressão para inglês ver, porque o inglês ficava lá em cima vendo quem estava trabalhando ou não. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas medições lá em Paranapiacaba,
porque é um lugar também muito cheio de cachoeiras, de trilhas no meio da Mata Atlântica. Então, nós vamos também em algum programa ouvir e ver esses vídeos, comparando então as paisagens sonoras urbanas e as paisagens sonoras rurais. Aqui mesmo no programa vocês vão ter algumas pequenas amostras desses sons que foram invadindo a cena da paisagem sonora do homem, desde dos primórdios, vamos dizer, desde a pré-história, até então a Revolução Industrial, e que continua aumentando hoje, sendo o avião o principal vilão da poluição sonora hoje em dia. Muito bem, então falamos aqui hoje da paisagem sonora, que é um conceito do Robert Murray Schafer, canadense, que nos brindou com uma série de livros. Ele é um professor de música, hoje está morando mais retirado, ele fez uma opção de sair da cidade urbana e está morando no Canadá, em uma fazenda. Vocês vão ver um vídeo onde ele mesmo faz a paisagem sonora dele, desligando um por um. Ele começa a desligar o toca-disco, depois ele desliga o projetor de cinema que ele tem. Existe o vídeo também dele em São Paulo, quando ele visitou o Brasil, um trecho também da participação dos convidados, fazendo uma mistura de sons de instrumentos de orquestra com sons da Mata Atlântica. E ficamos por aqui com essa Música e Ciência número 2 e aguardem nossos próximos capítulos. Um abraço.
A soundscape is any collection of sounds, almost like a painting is a collection of visual attractions. I think when you listen carefully to the soundscape, it becomes quite miraculous when you listen carefully and marvel. Well, we hear the train going off into the distance. We can hear some birds, of course. We can hear some traffic noise from Highway 7, quite distant. The most interesting thing, of course, is the birds at this time of the day. You can hear them in all directions. I think if you listen carefully, your life is enhanced. I think it becomes much more interesting. It's the same as looking carefully. If you can use your senses properly, and in art we try to get people to use their senses, to listen carefully, to look carefully at things, that enriches your life. In a way, the world is a huge composition, a huge musical composition that's going on all the time without a beginning and presumably without an ending. We are the composers of this huge, miraculous composition that's going on around us, and we can improve it or we can destroy it. We can add more noises or we can add more beautiful sounds. It's all up to us. In other societies, one had to exercise one's memory for sounds. There were no recordings. Every sound committed suicide, you might say, and would never be heard again, not exactly the same way. And in some ways, that made people more perceptive and more considerate of the soundscape that they were living with. They were more moved by it because it was living all the time around them. If you have an original sound, and then you put it through a microphone and distribute it through loudspeakers, you can multiply that sound by millions of times. So we're living in a kind of dreadful time in which we have sound overkill, and that's a real problem. So one thing we might think of doing is to begin to reduce the number of sounds in our life. A real sound, of course, is absolutely unique. It has an excitement about it and probably an authenticity, a fidelity that will never be achieved by recordings. But what you're hearing now is not real sound. My voice isn't coming from me. It's coming from sounds that were made a long time ago. And what happens if my voice stops? What do you hear then? E aí, beleza? Tô aqui pra levantar um assunto com você. Você já ouviu falar sobre paisagem sonora? Para um pouquinho.
repara que cada lugar tem seus sons. Além de toda essa paisagem linda que os nossos olhos podem ver, existe uma outra que os nossos ouvidos escutam. E além de ficarmos atentos para os sons que tem no mundo, tudo isso pode ser repertório para uma produção sonora, para fazer música mais para frente. Então fica ligado nesse conceito e vou deixar aqui na descrição desse vídeo as informações de onde vem, de quem propôs, para você se ligar e assim ter mais repertório e saber tudo que está rolando nesse mundo aí que os seus ouvidos estão recebendo. Valeu, tchau! That I touch, tell us what sounds you hear. A pessoa que ele encostar, diga o som que está ouvindo. I'm not up there. Not yet. Stop. Open your eyes.
as listeners are distracted by our own difficulty. Diaphragm. Diaphragm action. Diaphragm. Abram o peito e o espírito aos sons, às vozes e os cantos do silêncio. Hey! God.